o ponto até que eu ia mencionar é isso. A gente vai ter aqui as eleições norte-americanas, elas podem dar uma dimensão da relevância da liberdade de expressão brasileira, né? Seja porque nós vamos ficar completamente distantes do restante do mundo civilizado, seja porque nós vamos ser cobrados a nos aproximarmos dos países que são realmente democráticos e não fingidamente democráticos. E com isso eu pulo, sem dúvida, para o tema do Felipe, porque o Felipe Neto, ele representa, ou aquilo que ele pensa, Mariana, representa basicamente o que nós somos. Nós somos um país que advoga em favor de interesses, não de ideias. Nós advogamos em favor de oportunismos e não de valores. São raras as pessoas no Brasil capazes de defender valores, porque quando você defende um valor, você não tem uma bandeira específica, a tua bandeira é o teu valor. Então, se amanhã o teu valor ele está sendo atacado por alguém que hoje você admira, você precisa defender o teu valor, independente de quem o está atacando. E essa é a grande dificuldade aqui no Brasil. O Felipe Neto, ele é uma pessoa que ele tem uma opinião tão sólida quanto uma biruta de aeroporto, né? Ela vira para o lado que o vento está apontado e cada hora o vento do Felipe Neto está para um lado. Primeiro porque ele é um jovem, e ao ser muito jovem, a gente fala muita bobagem. E ele tem muito holofote, ele tem um microfone muito potente para alguém tão jovem. Mas não é só isso, é mesmo uma incapacidade analítica. Se você olha, se alguém aqui tiver, eu ainda não tive, eu dei uma passada d'olhos, mas se você tiver masoquismo suficiente para ler o livro do Felipe Neto, você com certeza vai encontrar, como tem sido publicados diversos trechos, a própria análise do Eli, aliás, muito, muito boa. Eu até falei com ele e parabenizei ele pela coragem de ler o livro, né? Não é para qualquer um, é preciso ter realmente muita coragem, estômago e vontade mesmo de criticar algo que deveria estar abaixo da crítica. Mas, de qualquer maneira, o que o Felipe faz é uma defesa de pautas de hoje. Amanhã, aquilo que ele defende já envelheceu. Ele colocou, por exemplo, no livro dele, que o Silvio Almeida era um baluarte. Bom, hoje já isso não faz nenhum sentido, né? Existem ali citações completamente datadas, visões de mundo completamente superficiais, rasas, que não duram um ano, não resistem ao tempo minimamente. E é isso que é feito. Essas pessoas é que hoje estão ao lado do governo dizendo que eles vão combater o ódio. Que ódio? Primeiro que ódio não é nada a ser combatido. Eu acho que o ódio ele é perfeitamente agregado, ele deve ser perfeitamente agregado à sociedade. O ódio, a raiva não são ruins em si. Não são ruins em si. Aliás, tem um livro que eu até recomendo aos nossos espectadores, agora não vou lembrar o nome do livro, depois eu pego e cito, mas é um livro que conta histórias de como o Gandhi lidava com a própria raiva dele. Ele fazia da raiva dele um instrumento de potência, um instrumento ativo. Se você sabe pegar o seu ódio, a sua raiva e transformar aquilo em um elemento de argumentativo, se você pega a tua raiva, o teu ódio e faz daquilo uma maneira de você se mover, se movimentar, são super positivos os ódios e as raivas das pessoas. Em algumas palestras, eu digo sempre que nós devemos preservar o ódio, nós devemos, às vezes, até estimular o ódio, porque uma pessoa, por exemplo, que destila o seu ódio por meio do discurso, será que essa pessoa não está evitando uma tragédia na sociedade ao guardar o seu ódio e fazer com que ele seja destilado de outra maneira? Será tão ruim, será tão impossível nós convivermos com ódio? Qual é o problema de uma pessoa destilar o seu ódio na forma de se expressar, no conteúdo do que se expressa? Absorvamos aquilo e vamos debater com o ódio da pessoa, vamos debater as ideias de ódio dela, e daí? E daí que isso pode ofender alguém? A gente é criança? Será que nós somos uma democracia tão covarde, tão medrosa, frouxa, a ponto da gente não conseguir conviver com conteúdos indigestos das outras pessoas? Mas o grande problema é que quem é o grande teórico do combate ao ódio é um menino, um garoto, que não sustenta hoje o que escreve, não sustenta amanhã o que escreve hoje, porque não dura um dia, dois o que ele escreve. Não são análises,
É um conteúdo totalmente datado. Agora mesmo, ele escreveu aí sobre o Dino, já apagou o post. Essas são as pessoas que estão teorizando no Brasil a respeito da liberdade de expressão e sendo levadas a sério pelo governo. É essa a grande gravidade, Mariana, de um livro desse ter relevância, ou de um livro desse guiar o governo, ou de uma pessoa dessa ter a voz que tem. Porque nós ficamos absolutamente isolados, como eu mencionei, do resto do mundo civilizado. O ministro Dino, que mandou queimar livros na sexta-feira, hoje publicou no seu Instagram um print de tela da inteligência artificial do WhatsApp, dizendo que ele, mais ou menos querendo dizer que ele estava certo. Então ele perguntou lá no WhatsApp, liberdade de expressão pode ter restrição? Aí o robô respondeu para ele ficou satisfeito, um ministro do STF, ficou satisfeito, printou e publicou no Instagram. Então, assim, como é que a gente dialoga com esse tipo de superficialidade dentro da nossa sociedade? Nós, evidentemente, ficamos sempre expostos à crítica internacional, a capacidade dos outros países serem mais democráticos que nós, e aqui ficamos alimentando uma turminha, que é a turminha do barulho, que são os amigos do rei, e que acabam tendo voz, acabam publicando livros, acabam sendo lidos, acabam sendo levados a sério quando não deveriam. Não fazem análise. A diferença entre um livro que defende uma bandeira ideológica meramente, totalmente raso e superficial, a diferença entre um livro que faz isso e um livro que faz análise é a capacidade que esse livro tem de durar no tempo. O livro do Felipe Neto durou 10 dias, já o Silvio Almeida já não fazia sentido dentro do livro dele. Os fatos que ele abordou, por exemplo, referente às questões de influência de facções criminosas nas eleições, já não durou. A gente teve um episódio já nessas últimas eleições que desdizem o que ele disse ali no livro dele. E assim vai, porque não é análise, é só pura defesa ideológica, com a profundidade de uma piscina de criança, Mariana.